Fala galera, beleza? Chegando aqui com mais um vídeo sobre o Canadá, digamos assim. Galera, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho por que eu escolhi o Canadá, por que eu escolhi esse país que eu adoro, que eu sou apaixonado, que me deu muitas oportunidades de aprendizado, não só profissionalmente, mas de aprendizado de vida, de coisas que eu pensei que eu nunca ia passar na vida. Por que eu decidi ir para o Canadá? O que foi que me levou a escolher esse país? Bom, para começo de conversa, eu já, desde que era muito pequeno, já quando eu tinha pelo menos meus 10 anos, 12 anos de idade, eu já comentava com minha mãe, pro terror dela, né, pro desespero dela, que eu já não queria, que eu queria sair do país. Desde os 10 anos de idade, galera, assim, desde os 12 anos de idade, eu sempre fui apaixonado, assim, pela América do Norte, basicamente mais pelos Estados Unidos, que eu assistia muita coisa, videogame, seriado, entre outras coisas. E Inglaterra também, Reino Unido ali, eu também sempre fui muito apaixonado pelo caso do futebol, de todas essas coisas, né? E eu sempre falei para ela assim que sempre tive esse desejo de sair do país. Porém, eu nunca coloquei em prática muito esse sonho, né? E em 2017, 2016 mais ou menos, 2015, 2016, com toda aquela crise que estava acontecendo no país, né? Toda aquela coisa que está acontecendo depois das Olimpíadas de 2016, teve um êxodo muito grande de brasileiros que começaram a sair do país. Eu, inclusive, tive, assim, de 10 amigos próximos que eu tinha, na época, 7 saíram do país, então eu comecei a ficar até sem amigo aqui, mais ou menos, no Brasil, porque todo mundo, um foi para Portugal, o outro foi para Nova Zelândia, o outro foi para... com o tempo lá passando pela Índia e tudo mais, entre outros, né? Alguns foram para o Canadá, e eu comecei a conhecer, entre conhecidos e amigos, muitas pessoas começaram a sair. E eu comecei também a falar assim, pô, eu não estou vendo uma oportunidade muito grande aqui. Tinha um trabalho e tudo mais, mas não era muito o que eu queria continuar fazendo. Sempre quis explorar, sempre quis ir para um lugar multicultural. E aí comecei a pesquisar. Pesquisei Austrália, Nova Zelândia, todos esses países que são amigáveis, né, friendly na questão de imigração. Irlanda, Estados Unidos eu já tinha visto que não era possível. Austrália e Nova Zelândia eu sinceramente assim, não queria pela distância do Brasil, não pelo país em si, não gostar do país, mas pela distância do Brasil, que eu teria que... Seria muito complicado vir para o Brasil. Irlanda, por causa do euro. Inglaterra, Libra. Então, eu comecei a colocar os prós e contras. E tem um país que, talvez uma surpresa de muita gente, que eu quase fui, que foi um país assim, que foi um dos principais que eu estava procurando, foi o Japão. Para quem não sabe, eu estudo japonês desde 2017, antes um pouco, eu acho, 2017 talvez. Então eu já tenho aí quase 5 anos estudando japonês. Hoje, é lógico que eu não estudo na mesma intensidade de antes, mas continuo, né? Minha parceira é japonesa e tudo mais, conheci no Canadá. Então eu continuo estudando, digamos que eu tenho um japonês hoje intermediário ali, entre básico para intermediário talvez, lower intermediate, não sei. E eu comecei a pesquisar Japão e falei com minha família até apoiou e tudo mais. Só que o Japão também é um pouco complicado. Hoje eu vejo informações que não é tão complicado assim, tá? Você consegue imigrar para o Japão da mesma forma que o Canadá, através de estudo e tudo mais. É possível você fazer isso no Japão, mas na época eu nem sabia. Eu ia pegar um curso assim, tipo, e aí estender. Eu não sei o que ia fazer, na verdade, né? E aí, por isso mesmo, assim, por essa condição, não ficou tão claro assim o que eu queria fazer. Tinha que ser um plano, né? Assim, um plano assim de, pô, tem que ir para o país para trabalhar, para ter um plano de talvez ficar no país e tudo mais. E o Japão não estava me dando isso naquela época, né? Eu fiquei um pouco receoso, minha família também. E aí a gente pesquisou e viu o Canadá. Canadá, eu falei, pô, Canadá é um país assim que eu gosto muito também. Eu não, na verdade, assim, eu não tinha tantas informações do Canadá, só as informações que a gente tem pela internet e tudo mais.
A imigração brasileira naquela época, 2017, 2016, não era tão grande como está hoje. A gente já estava crescendo, mas não era tão grande. E é um país que, pô, ficava ali perto dos Estados Unidos, você tem um voo direto, São Paulo, Toronto, e aí eu comecei a pesquisar, e aí comecei a gostar. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito calor, eu sou de Salvador, então vocês imaginam, assim, quando estou em Salvador, é um inferno para mim, assim, e principalmente no verão. E o Canadá caiu com uma luva, assim, pra mim, porque eu praticamente, assim, eu não sinto frio lá. Assim, não é que eu não sinto frio, obviamente se me botar no inverno lá, sem roupa de inverno, eu vou sentir muito frio, mas assim, eu não sinto frio tanto quanto as outras pessoas, assim, pelo menos é o que eu sinto. E aí combinou, né, essa questão. E uma outra coisa também que eu fiquei em dúvida, e na verdade, assim, depois eu escolhi o Canadá, foi escolher qual cidade. Na verdade, eu fiquei entre Vancouver e Toronto desde o início, porque são as duas maiores, eu gosto de cidade grande. E Vancouver, muita gente falou bem, que é uma cidade que não faz tanto frio como outras cidades. E Toronto também, é uma maior cidade e tudo mais. Agora, eu escolhi muito Toronto pela proximidade de outras cidades ali dos Estados Unidos. Você tem Buffalo, você tem até a própria Nova York de ônibus para você ir. Você tem... E uma coisa assim que vocês podem achar até besteira, mas é algo que influenciou muito, é a questão de esporte, galera, que eu gosto muito de esporte, eu sou apaixonado por esportes, então tipo assim, pô, você tem em Toronto, você tem os Raptors, eu já fui para os jogos, Raptors, Blue Jays, Maple Leafs, você tem o Toronto FC, que é de futebol, você tem Buffalo Bills, que é o time que eu torço, que é logo ali, atravessa ali a fronteira, que é 1h30 assim para Buffalo de Toronto. Então, não, foi algo que decidiu, assim, eu falei, cara, eu vou para Toronto, velho, eu vou para Toronto. E aí, assim, a gente foi pra agência, né, que a gente foi fazer, e a gente fechou. Cara, na hora que fechou, velho, bateu assim, velho, eu tô indo, velho, eu tô indo. Eu nunca tinha ido do Canadá. Eu malmente tinha saído do Brasil, eu só tinha ido para países da América do Sul. Cara, quando assim, quando rolou assim, a gente fechou o contrato, fez o pagamento, eu falei, putz, agora não tem volta, velho. Quer dizer, teria volta, né, mas ainda tava em Salvador, mas já era assim. E foi assim uma coisa que eu não me arrependo nunca o que eu fiz, faria de novo tudo, sabe? O Canadá foi a escolha certa, pra mim, foi a escolha certa, é um país que respeita muito o próximo, tem uma cultura muito aberta, enfim, como eu falei, eu fiquei, primeiro pesquisei outros países e o Canadá também, não é que eu pesquisei outros países e depois o Canadá. O Canadá sempre esteve naquele bolo, mas aí eu fui cortando os países que eu via de, pô, muito longe, muito caro, sabe, não é um país muito que... algumas pessoas falam assim, pô, Portugal, Espanha, que tem um idioma ali, mas eu queria um país que falasse inglês, né? Eu queria um país que fosse um pouco mais uma cultura inglesa mesmo, assim, né? Cultura de país mais inglês, assim. E o Canadá caiu com uma luva, cara, assim, foi uma coisa assim, foi aquele casamento perfeito, assim, sabe? Quando eu cheguei lá, eu me adaptei muito fácil, eu tô falando lá porque eu tô aqui no Brasil agora, tô voltando daqui a 2 semanas pra lá. E eu me adaptei muito fácil. Então, assim, quando você estiver pesquisando, bote todas as variáveis ali, preço, distância, idioma, como eu falei, assim, eu pesquisei Japão, sabe? Tipo assim, talvez o Japão teria mais a ver comigo do que, por exemplo, a Austrália, apesar da Austrália falar inglês também, sabe? Então, e o Japão ainda tem o ienes também, iene que é tipo a dólar americano, mas se bem que na época, em 2016, 2017, o dólar nem estava tão caro como está hoje, né? Então, naquela época foi aquela coisa assim que influenciava, mas a gente estava com reserva, a gente estava com dinheiro para investir, no caso, nesse plano. Mas, enfim, isso aí é um pouco da minha história, um pouco de como eu escolhi o Canadá. Espero que ajude um pouco a vocês também no seu plano Canadá, ou plano de qualquer coisa que vocês vão, mas busquem um país que tenha a cara de vocês. E é isso aí. Qualquer coisa se inscreve no canal, nos comentários aí. Valeu!